Com vocês, internautas, mais um Tempo em Foco aqui no seu canal TV em Foco. Lembrando que é uma organização, um oferecimento do podcast Tempo em Foco, da TV Cidades, Folha de Ferraz e Patesp, tá bom? Lembrando vocês, pode seguir a gente, quem estiver no YouTube, vai no Facebook, quem estiver no Facebook, vai no YouTube, Tempo em Foco Podcast. E hoje eu tô aqui com essa pessoa especial, né? Uma celebridade da cidade de Ferraz de Vasconcelos, aonde a gente teve um pouco de dificuldade para trazer, mas ele tá com a gente hoje. A gente vai falar hoje no podcast sobre segurança pública, né? A gente vai perguntar tudo pro Capitão Caio. Capitão Caio, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa manhã, né, de quarta-feira. E a gente vai falar um pouco, né, não só sobre o Capitão Caio, né, da organização Polícia Militar, agradecendo também à Polícia Militar por ter cedido ao senhor estar vindo aqui no nosso podcast. E vamos conhecer um pouco também do ser humano Caio, né? Boa. Então, se apresente ao nosso público, Capitão Caio. Fale um pouco sobre o Caio. Aí a gente entra na corporação da Polícia Militar, falando mais sobre segurança pública. Então, o senhor conta pra gente um pouco da sua história, como que o senhor, né, abraçou essa causa de ser um policial militar, como começou, quando começou, né, e essa paixão, né, pela Polícia Militar. Conta pra gente, a câmera é toda do senhor. Boa. Bom, muito bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. É um prazer estar aqui com você. E o Júnior, é um prazer estar aqui novamente. O Júnior está ali atrás das câmeras. Bom, são nos bastidores. Agora que acabou essa loucura, né, de eleição e tudo mais, a gente volta para pensar a segurança pública. Eu sou o Caio, o pai da Luísa e da Helena. Tenho duas pequenas, né? A Luísa tem 10, fez aniversário, vai fazer aniversário no mesmo dia que eu. Helena tem 8, né? Eu sou policial desde 2006. 2004, 2006 como oficial. Então já faz 20 anos, né? Fez 20 anos agora em agosto. Eu tô na Polícia Militar. Eu comecei de baixo. Eu comecei como soldado temporário, né? Era um contrato, não tem mais essa função. Era um contrato que você tinha com a Polícia Militar que durava 2 anos. Então, depois que eu saí do ensino médio, eu tive um ensino médio bom, né? Um ensino técnico médio, né? Na ETEC lá de Mogi, ETEC Presidente Vargas. Só que eu percebi que eu não ia conseguir fazer uma faculdade, né? Pagar uma faculdade. Então, eu comecei desde sempre a pensar em carreiras militares. Então, eu prestei para a Academia da Força Aérea, para a SPSEX, e não consegui entrar. E essa formação na ETEC, que era uma escola estadual, escola pública, ela me ajudou a passar no meu primeiro concurso da polícia, praticamente 1 ano depois. E esse contrato... Bom, na hora de entrar, um pouquinho antes de entrar, né, nesse concurso para soldado temporário, a minha mãe, a gente estava conversando, eu, meu tio, que é irmão da minha mãe, e minha mãe. E ele perguntava, não, por que você não... Geralmente, quando você tá numa família pobre, o pessoal entende que carreira militar é importante, né? Principalmente naquela época. Por que você não tenta exército, marinha, aeronáutica, polícia? Aí minha mãe falou assim, opa, você pode tentar aeronáutica, exército, mas polícia não. E aquilo ficou na minha cabeça. E parecia que foi no outro dia, assim, mas... Com certeza, na mesma semana, eu fui no centro de Mogi e lá tava lá, inscrições abertas para a Polícia Militar. E eu prestei, sem falar para minha mãe. Então, eu prestei concurso para a Polícia Militar como soldado temporário e como soldado segunda classe, que aí já é o cargo efetivo. E eu fiz os 2 concursos juntos. Fazendo provas para separado, provas para outro. E aí chegou na época da investigação social, eu tive que falar para ela, porque os policiais eles vão no bairro perguntar para você. Agora imagina uma pessoa perguntando nos vizinhos, cadê o Caio? Onde é que ele tá? Pessoa que você nunca viu. Então eu tive que falar para ela que estava fazendo a prova da polícia.
Bom, passei como soldado temporário, fiquei 5 meses como soldado temporário e já publicou a minha nomeação para soldado segunda classe na Polícia Militar. Isso em 2005. E em 2005, no nosso pelotão, né, no curso de formação de soldados, tinha um amigo meu que ele tinha um irmão que estava na academia de polícia militar, que forma oficiais da polícia, né? Então, de tenente para cima, até coronel da polícia, você pode até comandar a polícia inteira. E eu vi ele de uniforme, aquele uniforme azul de formatura, né? Azul com listras vermelhas e tem duas variações, o branco e o azul. A gente chama de azulão, o azul. Aí eu vendo ele lá na formatura, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. E aí eu comecei a fazer o cursinho com o meu primeiro salário da escola de soldados. Eu comecei a fazer o cursinho no Objetivo da Barra Funda. E então eu estudava de manhã, estudava o dia inteiro no curso de formação e à noite para fazer o cursinho na Barra Funda. Né? Acho que foi a época que eu mais estudei na minha vida. Assim, começava a estudar às 7 da manhã e até às 10 e pouco da noite estudando funções diferentes. E aí eu fiz a FUVEST e entrei para a Academia do Barro Branco, né, lá na Zona Norte de São Paulo, na Avenida Cantareira. Foram 4 anos de formação lá e eu saí graduado em Segurança Pública e Ciências Policiais. E vim direto para minha região. Sempre morei em Mogi, né, naquela época, e voltei para casa. E de lá começou a minha carreira realmente como oficial da polícia. E pra gente ir mais a fundo sobre essa questão, capitão, o que chamou a atenção do senhor, assim, fora toda essa bagagem, né, de estudos, né, porque, vamos dizer, é uma lição de vida de tudo que você quer na sua vida, você consegue, né, com esforço, dedicação. Foi uma paixão que surgiu ao longo desse caminho, capitão? Inicialmente, não. Inicialmente, família pobre, novamente. Eu precisava de um emprego. Era isso. Então, quando eu entrei na polícia, eu entrei pelo emprego. Eu entrei porque tinha um amigo do meu tio que falava que era policial. Ele falou, que pinga, mas não seca. Ele falava assim, polícia militar ganha pouco, mas pinga, mas não seca. E aí eu entrei, conheci a polícia militar, conheci o que é ser oficial de polícia, e aí sim eu comecei a gostar. Porque eu não imaginava, eu sempre fui uma pessoa introvertida, conversava pouco, ficava na minha. E eu nunca imaginei que se alguém me falasse há 20 anos atrás, daqui 20 anos você vai ser capitão de polícia. Mas o que é isso? Não, você vai estar numa cidade e a maior autoridade da polícia militar na cidade vai ser você. Você vai comandar mais de 100 policiais. Eu ia falar, não, nem ferrando. Isso nunca vai acontecer. Só que a polícia, ela te molda, ela faz você, ela te coloca em situações que você tem que se desenvolver, obrigatoriamente. Quando você é um comandante, e na Academia do Barro Branco, no telhado dela, tá escrito Escola de Comandantes. Ele coloca na sua cabeça desde o começo que você vai ser um comandante de polícia. E a sua carreira toda, a maioria das pessoas que entram lá, não sai. Ele só sai como coronel ou tenente-coronel e para se aposentar. Então aqui realmente é uma carreira. Você faz uma vida aqui dentro. Então, inicialmente, não tinha ideia nenhuma que eu chegaria a esse ponto. Não foi amor, foi necessidade. E aí depois foi se tornando o Capitão Caio que eu sou hoje. Tudo que eu tenho eu devo à polícia, até minha esposa, minha família, porque minha esposa é policial militar, meu irmão é policial militar, minha cunhada, minha sogra. Então, eu tenho tudo que eu tenho hoje eu devo à polícia militar. Certo. E voltando um pouquinho naquela parte que o senhor falou da sua mãe, depois que o senhor ingressou na polícia militar, como que foi a aceitação da sua mãe? Então, Porque eu pergunto isso pro senhor, porque eu também, eu na época, estava com 22 anos, eu ia prestar concurso para Polícia Civil. Sim. Quando a minha mãe descobriu que ia fazer prova para Polícia Civil, ela teve que levar até ela no hospital. Que a mãe não. Eu falei, então vamos, né? Que a mãe não. Eu falei assim, tá bom, mãe. Então, né? Novo, eu falei assim, vai que eu matar a velha. E aí, qual que foi a aceitação depois, né? Porque às vezes os pais, né? Hoje em dia, até falo pro meu filho
meu filho mais velho, ele é um menino bem centrado e tal, e ele tá buscando até questões de concursos públicos, né? E aí eu falei para ele, ó, filho, polícia, você tem que saber que você tem que ter uma responsabilidade muito grande de acordo com a função que você vai fazer dentro da polícia. Então você pode, de repente, conseguir, porque você tem um intelecto, você pode ficar dentro de um setor de operação de investigação, como você pode ir para rua para enfrentar os bandidos, né? Então, aí a mãe dele assim... eu falei assim, é a escolha do menino. Se o menino quiser, ele tem que... Eu boto na cabeça dos meus filhos o seguinte, né? Que a gente não pode... hoje, né? Por exemplo, eu, como senhor, a gente tem uma bagagem de calos nas mãos, de escaldamento, né? Até muitas coisas a gente não fez que nem o senhor falou, não fizemos por amor, mas fizemos por necessidade. E hoje que a gente, como suporte, a gente pode dar uma certa informação para os nossos filhos, ó, escolha tal coisa. Olha, o que eu faço hoje deu um resultado para o pai, para você, eu posso te dar um respaldo maior, ou te aconselhar a fazer certas coisas. Você pode, de repente, chegar trabalhar numa situação aqui, nem na Polícia Militar ou como na Polícia Civil, tem vários setores, né, capitão? Sim. Tanto na parte administrativa, como na parte de rua, como na abordagem, a parte de investigação, tem toda essa bagagem, a científica também, né, que faz parte não da Polícia Militar, mas da Polícia Civil. E eu falo para eles, ó, você tem que fazer, a princípio, o pai não começou fazendo o que gosta, mas o pai te influencia você fazer alguma coisa do seu interesse que você lá na frente possa fazer com gosto, porque você te dou uma instrução para você fazer. Não passa a mão na cabeça dos meus filhos também não, porque senão eles não entendem qual que é a gravidade como que é como se fala, que nem o Mano Brown fala, a selva de pedra que é aqui fora. Sim. Né? E aí, qual que é o conselho que o senhor dá hoje, né, que a gente vai abordar depois, que tem umas perguntas muito interessantes sobre a questão de segurança pública, qual que é a visão que o senhor pode passar hoje para a juventude que está assistindo a gente, principalmente a minha filha, Beatriz? O Capitão Caio está aqui comigo aqui, né? Muita gente achou que eu não conseguiria trazer o Capitão Caio, até eu mesmo achei que não ia conseguir trazer o Capitão Caio, mas graças ao bom Deus, qual que é o conselho, qual que é a instrução que o senhor pode estar dando para essa juventude que vem hoje? Que a gente vê que a juventude de hoje, Capitão, está meio que avoada, está meio perdida, né, nesse mundo que a gente vive hoje. Sobre a sua lição de vida, porque é uma lição de vida, tudo isso que o senhor contou para a gente, né? Toda a sua trajetória até chegar aos dias de hoje, né? Então, qual que é o conselho que o senhor pode estar passando, ou a instrução que o senhor pode estar passando para quem está assistindo a gente hoje aqui? Bom, voltando lá na minha mãe, né? Como é que ela se sentiu? Minha mãe sempre foi empregada doméstica, né? Até eu ser primeiro tenente, ela ainda não sabia ler direito. Então, eu acho que ela ficava muito mais com medo do ambiente que a gente vivia, né? Porque a gente vivia num bairro que era mais perigoso. Meu pai mesmo, ele morreu na frente da casa da minha avó, na esquina da casa da minha avó. Meu tio morreu na esquina da casa da minha avó. Meu pai morreu alguns anos antes, 2 quarteirões na mesma rua. Então, na mesma rua, eu perdi meu pai e meu tio. Os dois a facadas, os dois foram assassinados na minha rua. Então, eu penso que ela queria me manter distante, não da polícia, mas me colocar na polícia, talvez eu teria mais conflitos onde eu morava. Então, acho que esse era o ponto. Mas ela, como sempre, eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos. Então, ela se virou para dar instrução. A única coisa que ela deixou pra gente, depois de ter morrido, foi a instrução, para os 3 filhos. Então, eu acho que o que ela queria mesmo era manter a gente em segurança. Mas a partir do momento que ela vê que a gente consegue ajudar ela a pagar a conta de água, de luz, ajudar a colocar comida em casa, ela ficou feliz, sim. Em todas as minhas formaturas, né? Ela foi nas 2, nas 3, na verdade. Eu me formei 3 vezes na Polícia Militar. Como soldado temporário, como soldado de 2ª classe e como aspirante a oficial. E ela sempre demonstrava o orgulho que ela tinha, da mesma forma que ela demonstrava o orgulho quando ela via o boletim com notas boas. Então, eu acho que a gente conseguiu entregar isso para ela antes dela ir falar com Deus. E, assim, para a juventude de agora, eu fui em todas as 17 escolas estaduais aqui de Ferraz,
o ano passado para falar sobre educação financeira. E o que eu passo para eles é que assim, o ensino médio vai deixar você na média, né? Porque é o ensino médio. A palavra medíocre vem da média, né? Estar na média. Ou seja, estar na média é ser medíocre. E eu passo para as pessoas que não interessa o que ela queira fazer, mas faz. E faz logo. Porque se você tiver dúvida, se você pode mudar de profissão hoje em dia muito mais fácil. Então, na média a nossa geração talvez mudasse de empregos aí a cada 10, 12, 15 anos. Eu, pessoalmente, estou na mesma profissão faz 20 anos. Mas a geração que está aí, ela tem uma mobilidade maior. Então, começa logo, né? E se errar, erra pequeno. Né? Errou pequeno, corrige a rota e vai procurar uma outra coisa. Eu não sei se eu quero fazer, se eu quero ser youtuber ou médico. Eu vejo o que tá mais fácil, começa. Se deu errado, vai tentar outra coisa. Deu errado de novo, vai tentar outra coisa. Não tem problema. Eu tô com 48 anos e hoje eu tenho uma segunda profissão e quero ter mais uma. Se eu começar uma faculdade aos 50, aos 54 anos eu termino e eu posso trabalhar até os 60, 65. A expectativa de vida hoje, no estado de São Paulo, para as mulheres é de até 80 anos. Para os homens, 76. Porque homem faz mais merda, né? Do que mulher. Então, a gente vive menos. Normal. Então, a gente vai viver bastante ainda. Então, eu com 40 anos, eu cheguei na metade. Tecnicamente, né? Na expectativa de vida, metade da vida. Em que pese policial militar tem uma expectativa menor, mas a gente já ainda tá ali no meio, né? Ainda dá tempo de mudar, se quiser. Entendeu? Então... se tem uma coisa que eu posso dizer começa logo e faz o que você... não é para fazer o que gosta, vai fazer o que você é bom. Acha alguma coisa que você é realmente bom em fazer e começa a fazer. E aí você vai gostando a partir do momento que você vai vendo que você consegue fazer aquela coisa. E aí você começa a gostar. Não vai tentar fazer o que você gosta, faz o que você é bom. Acha alguma coisa que você é bom habilidade, e começa habilidade, qualquer que seja. Intelectual, de falar, enfim, são várias inteligências, né, que você consegue ter para achar uma profissão. E a gente percebe que está bem mais democrático hoje em dia, a gente consegue... não estou dizendo que todo mundo vai ganhar dinheiro de casa pela internet, não é isso. Mas dá a impressão que está muito mais democrático, muito mais fácil, ter uma possibilidade maior de gama de profissões para se ter. Agora vamos falar que a nossa pauta do dia aqui, né? A conversa tá muito boa aqui, a gente, né, começou a abordar algumas coisas sobre o Capitão Caio, e agora vamos fazer umas perguntas para o senhor, aí o senhor fica à vontade de responder ou não responder. Sim. Né? Aqui também, o Tempo em Foco também o Tempo em Foco também é um programa meio que polêmico aqui, mas a gente tenta ser um pouquinho só polêmico. Boa. Um pouquinho só, não muito não, senão sabe como que é. Quais são os principais desafios enfrentados pela Polícia Militar hoje, Capitão Caio? Bom, eu entendo que hoje o principal desafio da polícia em si é o efetivo. Manter pessoas boas aqui. Porque quando eu entrei na polícia, e a gente sempre estava em forma lá, né? Só os ouvidos ficavam ligados, o resto parecia que a gente estava em outro lugar. A gente sempre ouvia assim, que a Polícia Militar tem 94 mil homens na ativa, né? E ainda é a maior força policial da América Latina. E isso há 20 anos atrás, quando eu entrei, 94 mil homens. Hoje, a gente atingiu os 80 mil homens. Diminuiu, então? Diminuiu. 14 mil, sendo que a população do estado de São Paulo aumentou e aumentou bastante. Né? Então, a gente está tendo um desafio, a Polícia Militar, estruturalmente, está tendo um desafio de manter realmente bons talentos. Então, muitos policiais se aposentam e a gente não consegue cobrir a quantidade de policiais que se aposentam ou vão para outras profissões. Diferente de antigamente, que o policial ele seguia isso aqui como carreira, se a gente não consegue manter atrativa a profissão, ele vai embora, ele vai para outro lugar. Não está sendo tão atrativo hoje quanto era antigamente. Então, a Polícia Militar, ela precisa voltar aos tempos que a gente tinha realmente 94 mil homens, porque quem sofre é a população.
né? Então, a gente vê o efetivo de todas as companhias operacionais, são quem realmente atende às ocorrências, e a quantidade cada vez menor ao longo do tempo. E nesse tempo, eu sei que o senhor tem uma base de cálculos, né, do batalhão que o senhor comanda. O senhor acredita que a questão das ocorrências de violência, tanto doméstica, quanto violências de ocorrências de tentado a vida de outras pessoas, o senhor acredita que vamos dizer assim, de 20 anos para cá, o senhor, com a base de cálculos que o senhor tem, né, a base de informações, aumentou, diminuiu ou se manteve na média, de acordo com os cálculos? Porque eu vejo muita coisa, como a gente tem um jornal, a gente vê algumas coisas baseadas só que do sistema geral do estado de São Paulo. Sim. Né? Então, algumas coisas a gente tem as informações de quanto que foi, mas o senhor comanda uma região, né, do Alto Tietê. O senhor acredita que do tempo de 20 anos atrás para cá, houve uma baixa, um aumento da criminalidade ou das ocorrências, ou se manteve na média isso? Legal, vamos para os crimes contra a vida primeiro, né? Então, homicídio, basicamente, homicídio e latrocínio. Apesar que latrocínio, os advogados vão dizer que é crime contra o patrimônio, mas enfim. O homicídio e latrocínio, né? Então, onde a pessoa morre. Nos últimos 20 anos, a gente teve uma expressiva redução, né, no estado, e a região também vem em linha com isso. A gente percebe que Ferraz, por exemplo, no ano passado, né, a gente gosta de analisar o homicídio principalmente baseado numa taxa de 100 mil habitantes. Então, homicídios por 100 mil habitantes. Tá? O estado de São Paulo está muito abaixo dos outros estados do Brasil, e a região do Alto Tietê também está abaixo da média, inclusive do estado de São Paulo. Quando a gente analisa homicídios, no ano passado, a gente reduziu a mínima histórica em Ferraz de Vasconcelos, com uma taxa de 5,5 homicídios por 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o que é isso? É uma taxa menor do que a cidade de Nova York, é uma taxa menor do que a cidade de Los Angeles e New Orleans nos Estados Unidos. Do tão baixo que a gente conseguiu chegar no ano passado. Então, a região ela tem realmente reduzido a taxa de homicídios. Agora, com relação a crimes contra o patrimônio, então, roubo, furto, roubo de veículos, furto de veículo, que a gente analisa separado, a gente percebe um aumento. A gente percebe um aumento nos casos nos últimos 20 anos. Tá? Deixa eu pontuar bem claro isso daí. Percebe um aumento nos últimos 20 anos. Contudo, em 2022 para cá, a gente vem uma redução. E uma redução... o ano passado, esse ano está melhor do que o ano passado, e o ano passado estava melhor do que o ano retrasado. Então a gente percebe uma redução, sim. Mas a cidade de Ferraz é uma cidade violenta. Eu concordo. Não tem como fugir disso. Acontece em Ferraz de Vasconcelos de 3 a 4 furtos e roubos por dia. Não dá para dizer que uma cidade acontece isso, é uma cidade segura. Só que ela está mais segura do que o ano passado. E o ano passado estava mais seguro do que o ano retrasado. Então, quando a gente fala em segurança pública, tem duas situações diferentes. O que você sente e o que é. Né? E às vezes uma coisa tá diferente da outra. Porque eu posso dizer assim, então são 169 mil habitantes em Ferraz. Tá? Vamos dizer que só teve um roubo na cidade. Tá? Um roubo de carro na cidade. Somente um. No ano inteiro. Legal. Você acha que essa cidade está segura ou que ela não está segura? Um carro só. Se tiver só um roubo de um ano só, provavelmente ela tá segura, né? Legal. E se você fosse o cara que fosse roubado? Aí não tá seguro. Então, essa é a diferença entre sensação de segurança e a segurança em si. Quando a gente percebe, nós tivemos para 169 mil habitantes apenas um roubo, a gente acha que a cidade está segura. Não tem como, a não ser que tivesse zero. E é quase impossível, né, chegar numa situação dessa. A gente percebe que seria uma cidade segura. Contudo, para você e para sua família que estava dentro do carro, seus filhos, a sua esposa, é uma cidade violenta, porque você sofreu aquela violência.
Então essa é a definição de sensação de segurança, é o que você sente. Como aconteceu com você, você vai sentir a cidade mais segura, em que pese ela estar, devido aos dados, ela está segura. Então é isso que a gente tem que lutar. Polícia Militar, ela é analisada pelos dados de segurança, só que é cobrado para a população pela sensação de segurança. E a sensação de segurança é uma coisa mais ampla. Por exemplo, em época de eleição, as pessoas se sentem mais inseguras. Por quê? Porque nós temos dois grupos políticos, um está na oposição e o outro está na situação. A oposição sempre vai falar que a cidade está mais insegura. Né? Porque ela quer tomar o poder. Então, obrigatoriamente, né, a gente percebe uma maior sensação de insegurança nas épocas de eleição. E como a gente tem eleição a cada 2 anos, segurança, insegurança, segurança, insegurança. Então, esse é um ponto. E são outras coisas também que influenciam na sensação de insegurança. Né? Se eu passo numa rua que toda ela está apagada, eu me sinto mais inseguro. Se eu passo numa rua que tem vários terrenos baldios, eu me sinto mais inseguro. Então não é só uma questão de polícia, é uma questão de gestão pública, de manutenção da cidade, e é por isso que a gente gosta de trabalhar bastante em parceria, tanto com a guarda, quanto com a prefeitura no geral. Aí vindo com a questão da guarda municipal, eu vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, capitão. Junto a guarda municipal, seria, falando de Ferraz de Vasconcelos, seria algo de interessante, ou talvez eu seja leigo, ou não esteja sabendo o que já aconteceu na cidade de Ferraz de Vasconcelos, a questão da guarda municipal, formar uma parceria junto com a polícia militar, seria algo que, vamos dizer assim, diminuísse a questão da sensação de insegurança dentro da cidade? O senhor acha que seria algo de extrema importância dentro da cidade, essa parceria da guarda municipal junto com a polícia militar dentro da cidade? É um ponto importantíssimo. Eu entendo que é um dos pontos mais importantes que tem na segurança pública. E é por isso que já tem a integração. Hoje a gente faz a integração via o monitoramento. Então, lá no monitoramento nós temos o policial militar, nós temos o guarda municipal e as duas redes de rádio, né, a da polícia e a da guarda, elas estão interligadas. Isso é importantíssimo por quê? Porque no monitoramento nós temos guardas e policiais que também estão olhando todas as câmeras. Então a gente pega a tecnologia e coloca 2 forças policiais, e é por isso que até hoje eu entendo que o monitoramento de Ferraz é um case de sucesso na região. Né? Hoje eu estou em Poá, comandando Poá. Poá não tem a estrutura que tem aqui. Suzano não tem a estrutura que tem aqui, porque a gente aliou a tecnologia ao ser humano. É o policial que olha, o guarda, o policial que estão lá, e realmente eles gostam de estar lá e aprenderam a movimentar toda a tecnologia para extrair o resultado que a gente quer. Então, eu não peguei os dados desse último mês, mas no mês passado, em 30 dias, nós prendemos 14 pessoas só por causa do monitoramento. Nós recuperamos 10 carros. Então, a cada 3 dias, a gente recupera um carro por causa do monitoramento. Então, infelizmente, ainda tem muita gente que não entende, não conhece o sistema de monitoramento e acha que aquilo lá é para multar. Na verdade, quem multa são as câmeras, são os radares, não são as câmeras do Detecta, né? Que é o sistema que a gente usa para captar placas para ver se o carro é furtado ou não. Né? Então, infelizmente, a gente leva uma má fama ali. Né? Também, eu acredito também que seja a influência, né, capitão? Sim. Eu acho que a influência de outras pessoas, às vezes, não informar para você para que serve a central de monitoramento, ela planta uma semente do mal na cabeça da pessoa, né? Que, principalmente na eleição que teve passada, foi plantado muita semente má na cabeça das pessoas referente à questão do centro de monitoramento. Sim. Né? E quem acompanha, se vocês não acompanham o Capitão Caio, depois eu vou deixar o Instagram dele, e é muito interessante vocês acompanhar, porque muitas das vezes o senhor coloca alguma coisa referente ao que acontece, tanto dentro da cidade de Ferraz de Vasconcelos ou em outros lugares, onde tem o monitoramento. Porque eu acompanhando o Capitão Caio nas redes sociais, eu vi, né, muitas coisas que a bandidade ela aproveitava Ferraz de Vasconcelos para entrar por Ferraz, para sair aproveitando aquela parte de trás, Nova Poá, aquela parte de São José ali de trás ali, para vir com veículos roubados que vêm de Mauá, de Santo André, até de Guaianazes e Itaquera, e passava por trás, que eles já sabiam que não tinha.
E depois que foi instalada essa central de monitoramento, acredito que até nas divisas de Ferraz, praticamente, acho que todas elas têm as câmeras, né? E eu vi que muita coisa, carros, né, foram recuperados, até cargas, né? Teve até carga de carro do Correio, que foi do Mercado Pago, se eu não me engano, que a Polícia Militar interceptou lá até perto da minha casa, que foi a interceptação lá, né? E então essa questão da segurança pública, dizendo Polícia Militar e Guarda Municipal, é muito importante. Sim. Inclusive bom relacionamento começando de cima, né? Do comandante para baixo. Então, eu e o comandante Ramos, nós tínhamos um bom relacionamento aqui, né, e fazia com que toda a estrutura ficasse no relacionamento bom. Inclusive, a secretária de Segurança Urbana do município de Ferraz é uma coronel de polícia, né, então nós temos um bom relacionamento lá também. Na visão do senhor, capitão, o senhor acha... Eu vi algumas coisas, né, relacionadas nas campanhas que passou, né, nessa campanha turbulenta que passou aí. O senhor acredita, uma visão pessoal do senhor, né, do capitão Caia, que a implantação de bases nas comunidades, nos bairros da Guarda Municipal, né, seria interessante que tivesse essas bases da Guarda Municipal até mesmo para qualquer situação de ocorrência, onde a Polícia Militar não consiga chegar e a Guarda Civil tenha essa parceria com a Polícia Militar. O senhor acha que seria importante ter essas pequenas bases dentro das comunidades? Para que até mesmo na questão de segurança, nos lugares onde que as pessoas têm mais insegurança, por exemplo, Vila São Paulo, Vila Cristina, 9 de Julho, né? A questão aqui desse lado de cá, Temporim, São João, Vila Margarida, só um ponto pessoal do senhor. Só acredito que seria interessante, isso seria viável ou isso não é relevante na questão do desenvolvimento? É uma ótima pergunta. Assim, nesse tempo de 20 anos na Polícia Militar, eu vivi várias fases, né? Então, o meu começo de carreira foi em Mogi. Lá nós tínhamos 4 bases policiais, fora as companhias e o batalhão. E a gente percebia que as viaturas elas vinham, rondavam, paravam perto da base e deslocavam para outros pontos. E em lá, todas foram retiradas por uma situação estratégica. Então, penso assim, na base policial, a gente precisa necessariamente ter alguém cuidando da base. Precisa pelo menos de 1 à noite 2 policiais. Né? Com essa redução do efetivo, é muito mais viável eu colocar uma viatura naquele mesmo ponto do que uma base. Porque uma viatura, eu consigo ter, obviamente, mobilidade com aqueles 2 policiais que estariam ali para ser uma referência da população. Isso foi muito importante há 20 anos atrás, quando a comunicação não era tão efetiva. Então, a base, ela sempre foi uma referência, porque se o cara foi roubado na rua de trás, ele sabe que tem uma base lá, ele vai lá e corre e tem um atendimento da base, pelo menos o atendimento inicial, que o policial ele vai lá, pega o HT, né, o radiocomunicador, e fala com as viaturas. Hoje, com a comunicação muito mais efetiva, eu entendo que é muito mais fácil, né? Vamos dizer que eu fui roubado, acabei de ser roubado aqui. Eu não consigo... O deslocamento para uma base, hoje, não é tão efetivo, sendo que eu posso pedir emprestado um telefone de alguém, ligar 190 e passar a mesma informação. A informação é muito mais rápida, né? Já acontecia várias vezes. Quando eu estava lá na base, tinha uma base que era em Itaiaçupeba. Itaiaçupeba é longe para um diabo. Só que o pessoal, ao invés de ligar, às vezes não tinha telefone em casa, inclusive, ao invés de ligar, ele deslocava de carro até a base para informar um roubo. E aí, lá se vão 10, 15 minutos, são importantíssimos para você tentar achar o ladrão. Hoje você pega um celular, na maioria dos lugares você tem rede e consegue chamar a polícia militar, né, via 190. Então eu entendo que a base ela se tornou desnecessária, sendo que ela é muito mais efetiva se você colocar esses mesmos policiais nas viaturas. Na questão da Guarda Municipal, fazer essa ponte junto com a Polícia Militar, você acha que seria algo de... Porque eu falo isso para o senhor, capitão. Antes da gente começar a entrevista, muita gente sabia que o senhor ia estar aqui comigo, me pediram milhares de perguntas. Eu falei assim, nem todas essas perguntas eu vou fazer para o capitão, até por
por questões éticas. Sim. Né? Mas eu tenho uma pergunta que é de um internauta e um seguidor nosso. Ele mora aqui no São João. E eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta até mesmo porque eu não sei a resposta para te falar. Sim. Ela ligou que algumas vezes, ali do lado do Tinto Temporim, saindo para São João ali, tem algumas ruas ali que à noite as ruas são meio que obscuras e são meio que perigosas. Tá. E ele teve uns tempos atrás, ele sofreu um atentado, né, até a própria vida dele, porque tentaram assaltar ele, roubar ele, e ele reagiu. Né? Mas por ele ser um menino forte e tal, então ele conseguiu correr. Ele tentou encontrar em contato com o Copom, né, com a polícia militar, e aí eles falaram que iam enviar uma viatura. E ele falou para mim que ele ficou mais ou menos mais de 1 hora e a viatura não veio. E ele resolveu ir embora, né? Ele ficou isolado próximo ao posto de gasolina que tem ali na Temporim ali. E aí ele pegou e foi embora. E aí ele me perguntou, que é a pergunta que eu vou fazer ao senhor. A questão de como que está o efetivo na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Durante a noite, é muita ocorrência para atender todos os bairros ou as questões onde tem as ocorrências. E às vezes, agora eu vou fazer emendando essa outra pergunta, capitão. Eu moro ali próximo do Cambiri, ali próximo do cemitério. E às vezes a gente tem algumas situações ali, que teve 2 situações até de um carro que tacaram fogo, né? Roubaram o carro, tacaram fogo na frente do meu portão lá, que até pensei que quando explodiu, tinha explodido o meu carro. E aí a gente liga pro 90, porque a gente até não sabe, a gente não tem essa noção. Antes, né, há uns 10 anos atrás, eu sabia que tinha um batalhão aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos, que é aqui para trás, aqui, esqueci o nome, aqui perto da Dom Pedro. Que tinha um batalhão mesmo, eu sabia que quando a gente ligava, as caía ali. E às vezes, agora a gente, juntando essa pergunta toda, eu queria saber o que às vezes acontece, se é um erro de comunicação ou não chega, ou o efetivo ele é curto no período da noite, da madrugada, e às vezes não chega ao policial na ocorrência onde é designada. Sim. O senhor que tem esse controle de como que funciona. Legal, vamos lá. Como é que funciona quando você liga um 90, né? Que é o sistema de emergência da polícia. E a gente sempre fala para ligar um 90 mesmo, não ligar no telefone da companhia. Quando você liga o 90, né, ele vai para um atendimento único que é lá em São Paulo. É o que a gente chama de Copom. E lá ele é triado. E aí manda a ocorrência para o despacho. E o despacho é onde tem o policial com o rádio. Ele na rede de rádio vai verificar a viatura que está mais próximo para deslocar para aquele ponto. Então esse é o caminho que é feito. O que ocorre sobre o efetivo? É um fato que o estado inteiro ele precisa de mais policiais. Então a gente chegou a gente tem uma redução hoje de 30%. Hoje a gente poderia ter pelo menos mais 50 policiais militares aqui na cidade de Ferraz. Em todas as cidades a gente vê esse déficit. Então é fato que a polícia militar necessita de mais viaturas rodando. Isso é um ponto. Mas como é que a gente faz para melhorar isso? Bom, primeiro, a polícia militar é uma entidade do estado de São Paulo. Então, pensa bem quem que você vai votar para governador. A gente percebe que o governador Tarcísio, agora, ele aumentou... eu estava falando da atratividade da profissão, né? Então, ele chegou e ele deu um reajuste significante para os policiais militares. Quando ele fez isso, a gente percebeu que reduziu a quantidade de policiais que estavam saindo da profissão. Ele aumentou a quantidade de vagas por ano. Então, todo ano a gente tem um concurso, 2 concursos por ano, né, um a cada semestre, de mais ou menos 2.400 inscrições todo ano. Então, se você quiser ser policial, inclusive, vai abrir as inscrições agora para soldado. O salário inicial, se eu não me engano, é de R$ 4.800. É subjetivo pensar se vale R$ 4.800 você arriscar a sua própria vida, porque é isso. O policial militar ele entra de serviço e nunca um dia é igual ao outro, né? Então pode acontecer de você ter que um dia tá trocando tiro do nada, você tá falando com a sua esposa, aconteceu comigo.
meia-noite, tô falando com a minha esposa no telefone, eu falo, peraí que tem uma ocorrência aqui de carro roubado, né? 15 minutos depois, eu tinha trocado o tiro. Aí eu liguei pra ela e falei, tá tudo bem e tal, se chegar alguma coisa aí, porque ela também é policial, chegar alguma coisa aí, tá tudo bem comigo. Legal. Então, passa por isso, passa por um plano de governo, né? E o governador Tarcísio, agora a gente percebe que ele tem essa coisa bem forte de tentar melhorar a estrutura policial, seja polícia militar, polícia civil ou polícia técnico-científica. Então, aos pouquinhos, a gente está recobrando essa quantidade de policiais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são coisas mais estratégicas de cada região. Por exemplo, o que a gente conseguiu instituir aqui em Ferraz? Nós temos os policiais de rua. Os policiais de rua, eles geralmente trabalham 12 horas, dia sim, dia não, seja de dia ou à noite. E aqui a gente deu a possibilidade para que ele trabalhasse na hora extra, pago pela prefeitura. É o que a gente chama de atividade delegada. O policial, na folga dele, ele é voluntário para trabalhar, pago pela prefeitura, uniformizado, o uniforme da polícia, a viatura da polícia, mas quem paga é a prefeitura. Então, com isso, a gente conseguiu dobrar a quantidade de policiais aqui em Ferraz. Isso já tem 2 anos, né? Então, ajudou muito a gente aumentar a quantidade de policiais na rua, né? E usar a tecnologia. Então, a gente tem um monitoramento, nós temos um policial sempre lá para que ele consiga manter esse link com a Guarda Municipal e a gente se apoiar. Então, essa rede, óbvio, dá para melhorar e dá para melhorar muito ainda em Ferraz. Principalmente com esse apoio da prefeitura, que sempre nos ajudou nesse sentido. Então, a expectativa da prefeita reeleita é aumentar a quantidade de guardas municipais, né? Tá batendo 100 guardas agora que ela vai contratar. Ela pretende colocar nesses próximos 4 anos mais 100. Então, já começa a ter uma certa relevância a quantidade de guardas. E eu entendo que, da mesma forma que a polícia, a guarda ela não deveria ficar vinculada a um prédio, a uma base, né? Eu acho que ela deveria estar rodando da mesma forma. Porque no final, você não quer saber se a farda é azul ou cinza. Você quer que alguém resolva o seu problema. E um policial numa base, um guarda numa base, muito provavelmente ele não vai resolver o seu problema, que é ir atrás do ladrão, que está de moto, que está de carro. Então eu entendo que... A ronda ostensiva, será que seria uma solução? Eu entendo que é a solução mais viável, né? É realmente fazer o patrulhamento ostensivo, highlight, ligado, para aparecer para bastante gente. Eu acho que é mais efetivo. Onde ficasse visível que tem guarda municipal. Então o vagabundo não vai ali para assaltar o trabalhador 4 horas da manhã, exatamente, roubar a marmita dele, roubar o celular dele, roubar a bolsa dele. Então, 4 horas da manhã ali tem um guarda municipal ali, desce mais ali na frente, opa, tem uma viatura da Polícia Militar ali. Esse ciclo ostensivo seria mais viável, capitão? Eu entendo que é o mais viável hoje, né? Junto com tecnologia, com câmeras, mas querendo ou não, o serviço de polícia ostensiva, ela requer material humano, não tem jeito. Você precisa do cara fardado lá. Não adianta você colocar um espantalho, vestir o uniforme da polícia, que não vai funcionar. Você precisa realmente ter gente capacitada para ir atender essa ocorrência. E eu tenho um aplicativo na cidade, que acho que é da SOS da Mulher, não sei como que chama esse aplicativo, o Capitão Caio. Se eu acho que criasse um aplicativo onde estivesse a central, por exemplo, a central de monitoramento, tivesse esse acesso. Até mesmo nessa questão que eu abordei com o senhor, agora, vou falar para o Danilo, agora a sua pergunta relacionada ao que ocorreu com você, agora você já sabe, quando você liga 190, para onde que vai primeiro, para depois chegar em Ferraz, por exemplo. Tá? Então, sua pergunta já está respondida. Só acredita que se criasse um aplicativo, vendo essa questão da tecnologia, da modernidade, um aplicativo, né, fosse lançado pela prefeitura da cidade, aonde fosse esse aplicativo fosse linkado com o centro de monitoramento, né? E aonde, por exemplo, a pessoa está passando por algum perigo de vida, né, num lugar mais afastado da cidade, e ela entrasse nesse aplicativo e se fosse detectado essa relação de perigo, sendo no central de monitoramento, só acho que seria mais rápido a abordagem
de chegar na ocorrência, antes que chegasse ligar 190 para vir até chegar a ocorrência para o batalhão, para vocês, será que seria mais rápido esse aplicativo, né? Esse aplicativo de perigo, para que a própria guarda em comunicação, de repente, se não tem uma viatura da Polícia Militar, mas tem uma viatura da Polícia da Guarda Municipal, que chegasse antes para depois comunicar à Polícia Militar, você acha que essa tecnologia seria viável nos tempos de hoje, para dentro da cidade de Ferraz de Vasconcelos? Funcionaria isso? Eu acho que sim, inclusive a Prefeitura ela lançou recentemente, né, o aplicativo para mulher, né? Então tem um aplicativo SOS Mulher Municipal. Já há mais de um ano a gente tem um aplicativo dos mesmos moldes para a Polícia Militar, e é interessante o aplicativo porque quem tem, por exemplo, as mulheres que têm medida protetiva, ela vai fazer o cadastro com login e senha, geralmente é aquele cadastro do Gov.br. Então ele consegue linkar todas as informações da pessoa. E com o CPF dela, ela já puxa todas as medidas protetivas de urgência que ela tem. Então, nos casos, por exemplo, que esse indivíduo está preso e ele saiu de saída temporária, ele está tornozelado, ou seja, ele tem um GPS no tornozelo dele para saber onde ele está indo, né? Esse sistema ele cruza a informação georreferenciada, né, a localização desse cara, com a posição da vítima. Se esse indivíduo ele entra no raio de 100 metros dessa vítima, toca um alarme na Polícia Militar e a Polícia Militar gera uma ocorrência automática e ela é despachada para a viatura mais próxima, né? Então isso já acontece, né, com relação ao programa das mulheres. Já existe também um atendimento digital para, ao invés de ligar 190, é como se fosse um aplicativo e você despachar a ocorrência, você mandar a ocorrência via digital. Isso ajuda muito pessoas com deficiência, né? Pessoa que é muda, ela não vai conseguir ligar, ela manda via aplicativo e a gente também atende. Esse daí já está há mais de 2 anos funcionando. Mas assim, a cultura ela é difícil de você mudar. Então, a maioria das pessoas, hoje o carro-chefe ainda é 190. Então, como a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas com o telefone, acaba aumentando, dificultando aí a filtragem desses atendimentos de ocorrência. Em Ferraz ainda não tem esse aplicativo direto que, por exemplo, aconteceu roubaram meu carro ali. Cara, se eu ligar 190 aqui, os caras não vão achar meu carro. O aplicativo, eu aperto o aplicativo ali, pá, aconteceu isso, tal. Vem aquela relação roubo, furto, assalto, tentativa contra a vida, aperta no aplicativo e vai, e chega na central, por exemplo, na central de monitoramento que encaminha para o policial militar, ou fala, quem está mais próximo ali, tem uma guarda municipal ostensiva ali, então manda para a guarda verificar se tem necessidade de chamar a polícia militar. Esse aplicativo ainda não tem na cidade. Eu sempre oriento o pessoal a utilizar o que é mais utilizado no resto do estado. Por exemplo, o aplicativo 190, quando você passa essa informação para a Polícia Militar, obviamente ela tem uma abrangência muito maior do que a Guarda Municipal. A Polícia Militar do Estado de São Paulo vai ter policial em cada estado, em cada ponto do estado, né? Então a informação ela é integrada, né? E nos pontos onde a gente tem integração com as guardas municipais, essa informação também chega via monitoramento. Então hoje é muito mais viável você ligar 190, né, passar a informação para a Polícia Militar, porque a gente sabe que vai ter essa integração com a guarda. A guarda vai ficar sabendo pela polícia aqui em Ferraz. Não acontece infelizmente em Poá. Em Poá a gente não tem essa integração, guarda e polícia. Então as pessoas que têm interesse mesmo acabam jogando no WhatsApp, por exemplo, da guarda. Isso acontece lá. Como aqui a gente tem essa integração, fica muito mais fácil. Um WhatsApp da guarda para esse tipo de ocorrência. O que eu falo para o senhor? A tecnologia está sobrecarregando nosso cérebro, que cada dia que passa, acontece, a tecnologia ela se aprimora. Sim. Né? Com essa questão de inteligência artificial e tal, toda essa tecnologia. Então, ainda é mais viável ligar 190 do que se criar um aplicativo dentro, por exemplo, um aplicativo municipal. Então, novamente a questão de competência. Vamos dizer que você está em Ferraz, na Vila Correia, na última rua da Vila Correia, e o seu carro foi para Poá. Isso, você só tem o aplicativo da guarda de Ferraz. Não vale mais a pena você ligar 190?
porque eles já estão integrados. Então eu acho que vale muito mais a pena você passar para a polícia ao invés de passar para a guarda. Obviamente que a guarda, ela também vai ficar ciente, né? Ela vai ficar sabendo, não vai ter prejuízo nessa Dentro da ciência. cidade de Ferraz são integrados, Sim. até mesmo pela questão que o senhor falou do monitoramento, que as duas polícias são, a Guarda Municipal e a Polícia Militar tem uma relação muito boa de integração da questão da segurança pública. Eu acho que ia ter só mais um aplicativo que ia ser menos efetivo do que mandar informação direto para a Polícia Militar. Entendi. Bom, perguntas respondidas. Eu também, a minha pergunta foi respondida, eu tinha dúvida, né? Boa. Capitão, em relação à população, como que a Polícia Militar hoje tem feito para ter uma boa relação dentro das comunidades? A gente tem uma visão, eu como jornalista, a gente tem uma visão das comunidades, que antigamente eles tinham uma visão totalmente diferente da Polícia Militar. E que ao longo dos tempos foram mudando a visão da comunidade junto à Polícia Militar. Hoje, como que tem sido a questão do relacionamento da comunidade e Polícia Militar? O relacionamento, eu lembro que quando eu era moleque, né, a gente na rua, assim, descalço, jogando bola, a gente viu uma viatura da polícia, ficava até assustado, né? E eu acho que, assim, em locais mais pobres, a polícia, a visão que eu tinha quando eu era moleque, a polícia só vem pra pegar o pai de alguém e levar embora, né? Então, pega o pai, até porque uma criança, o pai dele que é criminoso, ele vai ser preso. Então, vai lá, pega o pai de alguém que é criminoso, o cara cometeu um crime mesmo e leva embora. Então, a gente sempre tinha essa visão quando eu era moleque. Hoje, a gente tenta aproximar a polícia da população pelas crianças, principalmente. Então, o programa ProERD aqui em Ferraz é muito forte. Nós temos 2 policiais dedicados a isso. O programa, para quem não conhece, o ProERD é o programa de resistência às drogas e à violência. Ele forma por ano mais ou menos 1.400 alunos do 5º ano do ensino fundamental todos os anos. Então, essa questão é muito importante porque o policial ele vai para a sala de aula, conversa com as crianças sobre a violência e sobre as drogas, e esse primeiro contato, talvez não o primeiro, mas esse contato mais próximo com as crianças, ajuda essa criança a perder o medo que ela tem, que às vezes até os próprios pais passam para a criança. Quem nunca ouviu aquela situação, se você não se comportar, eu vou pedir para a polícia te levar. Então, para tirar isso daí... Eu falo isso pro meu filho. Exatamente. Para tirar isso daí é complicado, porque a polícia ela tem que ser considerada uma organização que vai te ajudar. Então, se você falar só porque a criança não está comendo os vegetais, a polícia vai levar, quando ela realmente precisar, pode ser inconsciente. Mas quando ela realmente precisar, ela não vai ligar o 90, porque ela acha que ela é a pessoa errada. Então, é importante a gente tirar essa cultura, e eu, desde o começo com as minhas filhas, toda vez que eu vejo uma viatura, eu tô passando de carro, baixo todos os vidros e falo para as crianças dar oi pro policial. Aí elas gritam, oi, polícia! Pra gente manter esse contato, porque ela tem que saber que a polícia é a pessoa que vai ajudar ela, que muito provavelmente vai ser a única instituição que vai estar 3 horas da manhã para te ajudar quando precisar. Obviamente, vai ter momentos que você não vai ter nem a Polícia Militar. Isso é fato. Porque a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se aparecer uma, você pode ter certeza que vai ser a Polícia Militar. E hoje a polícia, ela tá... a gente estava conversando nos bastidores sobre alguns setores da polícia, né? A Rota, por exemplo, né? Vou mandar um beijo pro meu tio, né? Deve estar assistindo a gente, mais tarde ele manda mensagem. Você não fez essas perguntas para ele? Eu falava, tio, eu não poderia fazer, tio. Coronel Ferrarini. Hoje, a polícia, ela é treinada, né, para enfrentar o bandido de frente a frente. Fazer uma pergunta que nem estilo da Atena. A polícia hoje, militar, na visão do senhor está lá há 20 anos. Hoje a polícia, ela é treinada, ela é capacitada, ela tem armamento para enfrentar a bandidagem. O que a gente vê, por exemplo, algumas notícias que eu peguei, eu fiz no ano passado, a questão de uma ocorrência que teve
em Guararema, Sim. né? Que a polícia militar trocou chumbo. Vou voltar que nem o Datena. Agora vou incorporar o Datena aqui. Trocou chumbo com os bandidos de tete a tete, né? De calibre, o calibre mesmo. Sim. Eu sei que a polícia militar não vai ter uma .50, que nem vagabundo tem .50, mas a polícia militar... Hoje a polícia, ela tá gabaritada, vamos dizer assim, gabaritada para trocar chumbo com a bandidagem, capitão? Bom, antigamente, lá pros idos de 94, a gente costumava dizer que a polícia era mais chucra, né? Ela tinha muita vontade e pouca instrução, né? Se você olhar gravações há 20, 25 anos atrás, você vê um tipo de policial que você não consegue ver hoje. Por exemplo, hoje todos os policiais eles usam colete, né? A arma da polícia militar, praticamente todas as armas são as melhores do mundo, né? Então, a arma de porte do policial é uma Glock, né? Você vai para a polícia de Miami, eu estive lá há pouco tempo, polícia de Miami, Nova York, todas usam Glock, né? A gente pode discutir o calibre aqui, né? Que o calibre 40 é um calibre forte, mas eu pessoalmente não gosto tanto. Eu prefiro 9mm. Mas é um calibre que a polícia militar usa, toda a polícia militar usa o mesmo calibre e usa a mesma pistola, né? A pistola Glock .40. Aí a gente vai para as armas longas, né? A gente tem um fuzil 5.56, né? Que é um fuzil mais leve, é um fuzil para a gente ter na viatura, que você consegue realmente repelir um roubo a banco. Nós temos para crimes mais violentos, nós temos o fuzil 7.62 SCAR, que é um dos fuzis mais precisos do mundo também, fuzil de assalto, né? Obviamente não é para precisão, mas ele é um dos mais precisos do mundo. A FN SCAR é reconhecidíssima, né, no mundo inteiro. Nós temos as calibre 12 Benelli, marca italiana, uma delícia de arma. Então, e hoje nas unidades especializadas, nós temos até a metralhadora, né? Para quem não conhece, metralhadora, ela tem um poder de fogo maior do que um fuzil, né? Então, é um fuzil com esteroides, vamos dizer assim. Então, tem uma capacidade bem maior, de 50, 60 munições. Então, hoje eu posso dizer com tranquilidade que com relação a equipamento a gente tem os equipamentos de ponta. Os melhores equipamentos. Sim. E a gente continua tendo vontade, né, de ir para cima, porque eu não vejo uma outra profissão que ouve um barulho de tiro e corre para onde está indo o tiro, não contra o tiro, né? Hoje são só os policiais que fazem isso, né? Bota a cara lá para às vezes defender uma pessoa que ele nem conhece. Então, a gente continua tendo vontade e hoje a gente tem a capacidade técnica para isso, para combater realmente o crime. Vamos falar sobre tecnologia na segurança pública aqui a gente está hoje aqui com o Capitão Caio. Hoje o programa vai estender o programa até o nosso último horário, que a gente vai tentar tirar bastante coisa aqui, bastante informação, né? Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, a partir das 11h30 da manhã, é sempre um convidado diferente. Tá bom? Mandar um forte abraço pro nosso camarada Augusto do jornal. E aí vamos para a perguntinha aqui pro Capitão Caio. Na questão da tecnologia, acho que a gente já falou sobre essa questão da tecnologia. E hoje Capitão Caio, como que a PM prepara esses oficiais para lidar com as situações de alta tensão? Legal. Vamos voltar um pouco para a tecnologia antes de eu responder essa, porque tem uma inovação que a gente está tendo agora que é muito interessante. Tá saindo do papel, né, o programa Muralha Paulista. Então a gente tem uma integração de praticamente todos os bancos de dados, né, seja de CNH, de título de eleitor, enfim, porque em todas essas bases de dados a gente tem a biometria, né, seja facial, digital e tudo mais. Então hoje, alguns policiais, isso está em teste, mas a gente pretende atingir isso o quanto antes. Hoje os policiais com o celular funcional, né, ele consegue fazer uma pesquisa pela biometria. Então, se o cara tá lá, ele sabe que ele tá procurado, ele tá dando o nome do irmão, que é fácil de decorar, né? Nome do irmão e data de nascimento, todo ladrão sabe aí, né? Então, ele sabe que ele tá procurado, ele dá o nome do irmão, fala, você é esse, o nome dele é João, eu falo, dá o nome de José. Ah, tá, então tá bom. Aí coloca lá, tira uma foto do cara e busca na rede de dados e aí dá o nome exato dele, mesmo sendo um irmão bem parecido.
Então isso já está rodando. Teve uma viatura que ela conseguiu no mesmo dia prender 2 procurados só com essa tecnologia. Então é uma coisa que está nos ajudando muito, principalmente na questão de dados, porque hoje você é obrigado a se identificar. Só que a gente tem uma dificuldade real no sentido de se você tá sem RG e passar uns dados errados, a gente pesquisa o dado que você passou. Se você der dados errados, vai vir informações erradas. Né? Isso é uma tecnologia que já tem nos Estados Unidos, né? Já. E lá eles vão além, né? Eles colocam nas câmeras de vigilância, as câmeras de monitoramento. E aqui alguns pontos da cidade, inclusive em São Paulo, a gente tem alguns pontos desse, né? Então, a câmera que mais funciona... A gente brinca, né? Mas a câmera que mais funciona é da entrada do Corinthians lá. Que o povo que é procurado vai lá ver o jogo do Corinthians e já sai preso. Já. Então, esse sistema é aquele que apareceu a cabecinha da pessoa lá, já, tipo, a câmera fez o scanner dele, já aparece lá. Sim. Coisa de cinema, capitão. Aquela coisa que a gente vê no filme CSI lá. Então, e é uma tecnologia totalmente acessível. Por exemplo, no meu condomínio, eu não entro com chave. Eu só preciso botar a cara lá e ele reconhece quem sou eu. Eu posso estar de óculos, pode estar de bigode. Já várias vezes eu entrei lá com boina e ele reconhece a minha face. Né? Então, é só um sistema que está sendo implantado em larga escala. E aí, obviamente, a gente precisa de mais dados, de mais tecnologia, mas que já funciona em ambientes fechados, como condomínios, há algum tempo. E aí nós voltamos para aquela pergunta, né? Como que o treinamento e o preparo da hoje, como que a PM está preparando os seus oficiais para lidar com situações de tensão? Se existe um treinamento, como que eu posso assim, ostensivo, se é anual, é semanal, é diariamente, como que é esse treinamento, como que é feito esse treinamento, capitão? A polícia tem investido cada vez mais em instrução. Antigamente nós tínhamos um treinamento uma vez por ano, né, que a gente chama de EAP, o estágio de profissional, que o policial vai lá, ele atira, ele recicla seus conhecimentos, mas hoje cada vez mais a gente tem isso, não é uma situação que está prevista a cada 2, 3 meses, o obrigatório é uma vez por ano, só que a gente percebe que a gente tem pequenos ciclos e conhecimentos novos. Por exemplo, a gente tem um mês para passar todo mundo e passar informação sobre uma tecnologia X. Então, a gente chama de IMPO. Inclusive, eu vou ter que apresentar a partir de 1º de novembro, a cada dia, 3 policiais lá no batalhão. E lá eles recebem informações sobre uma tecnologia que está sendo implantada nova e aí volta para o patrulhamento. Hoje a gente percebe que você colocar o policial apenas um dia uma instrução, talvez seja mais efetivo do que colocar ele uma semana mais maçante para um conhecimento. E aí a gente tem também simulados, como o que aconteceu ontem aqui em Ferraz, um simulado de desabamento, que foi um simulado grande, que envolveu até o Águia da Polícia Militar, os helicópteros da polícia, envolveu a Defesa Civil. Então a gente está se especializando cada vez mais em situações talvez difíceis de acontecer. Eu não vejo acontecer o mesmo desabamento que matou, infelizmente, uma pessoa no desabamento lá na Vila Cristina, mas a gente tem que realmente estar preparado para todos os casos, né? Então, querendo ou não, a polícia é uma das poucas instituições que quando está nascendo uma pessoa, quando tem um parto, chama a polícia militar. Quando tem um incêndio, primeiro chama a polícia militar. Quando tem um desabamento, chama-se a polícia militar. Obviamente chama as outras pessoas também, mas ela também vai para todos esses casos, né? Então, muitas das vezes, em algumas cidades do interior, a polícia militar faz mais parto do que o próprio hospital, porque a pessoa não consegue, não tem a capacidade de se deslocar. Já aconteceu em Ferraz algumas vezes, né? Policiais que já fizeram parto. Então, querendo ou não, a gente é chamado para bastante coisa, né? Tem a minha esposa, uma vez, que é policial militar, ela foi atender uma situação de uma capivara que foi sequestrada em Suzano. Então, o cara, numa picape, ele viu a capivara lá, botou a capivara para dentro da picape e foi embora. Só que a capivara assim enfesou, tentou sair da picape, aí se machucou toda, aí ficou lá toda coaga. Chama quem? Chama a polícia militar. Então,
A gente, querendo ou não, a gente é chamado para várias situações, às vezes inusitadas. Uhum. Antes de eu finalizar, então, vou fazer umas perguntas. A questão da segurança pública dentro das escolas. Uhum. Eu estudei em escola pública, na época que eu estudava, na época do governador Paulo Maluf, ele implantou dentro das escolas públicas, né, estaduais, não são estaduais, ele fez isso quando ele foi governador do estado, nas municipais e nas estaduais. Sempre um policial militar dentro das escolas fazendo a segurança das crianças. Justamente por causa de tráfico de drogas dentro das escolas e até certas outras coisas ilícitas dentro da escola. Uhum. Só acredita que essa questão da polícia militar, eu vejo a molecada ainda hoje, ela respeita muito a polícia militar. Por mais que ela seja uma criança ou um adolescente e seja meio estressadinho dentro da escola ou que falte com respeito com o professor, ele ainda respeita o policial militar. Na questão do tráfico de drogas, na questão de entorpecentes, dentro das escolas de Ferraz de Vasconcelos, já houve, ainda acontece ocorrências. Como que a polícia ela está interagindo junto, fora o ProERD, que eu conheço, o projeto maravilhoso do policial Sandro e o policial Fabiano, como que a polícia tem agido dentro das escolas? Existem ocorrências, o senhor está em Poá, né? Mas em Ferraz existe ainda ocorrência sobre isso, que eu sei que tem algumas escolas de Ferraz de Vasconcelos que são complicadas, principalmente durante a noite. Sim. Né? Questão de Vila São Paulo temos uma, e São João temos outra também, e ali próximo do cemitério do Cambiri também temos uma outra escola com esses tipos de ocorrências. Né? Como que a polícia... Você acha que essa visão que o Paulo Maluf teve há 20 anos, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás, eu acho que, apesar que, pelo que o senhor falou pra gente, o efetivo da polícia militar ele diminuiu 14 mil soldados, então teria que aumentar mais a capacidade de soldados para que a demanda fosse completada ou tentasse nivelar a capacidade. Só acho que esse tipo de ideia poderia se estender à guarda municipal, por exemplo. Boa. Que por falta do extensivo da polícia militar, precisamos de mais soldados. A guarda municipal seria uma situação viável para dentro das escolas, até mesmo para inibir a questão do tráfico de entorpecentes dentro das escolas, porque a gente sabe que existe isso dentro das escolas. Legal. Bom, o sistema de educação ele é dividido, né? Então nós temos aqui, por exemplo, em Ferraz, escolas que são municipais e quem atende é a guarda municipal, e escolas estaduais que quem atende é a polícia militar. Geralmente a polícia militar ela atende o Fundamental 2, né? Então da 6ª até o 3º ano do ensino médio. E é onde a gente tem a maior incidência, né, de usuários de droga, problemas com droga. Eu pessoalmente tenho uma certa resistência em colocar um policial dentro da escola. Hoje nós temos a ronda escolar, né, que quando é solicitada ela apoia a direção, mas eu entendo que a autoridade dentro de cada escola deveria ser a diretora ou o diretor. Né? E ali ele tem que tomar conta realmente, né, e ser a última pessoa para dar realmente o respaldo dentro daquele estabelecimento. Hoje nós temos um projeto que vai sair do papel do secretário de segurança, o Derrite, que alguns policiais já aposentados que tenham condições, vai passar por um teste físico e até psicológico, que tenham capacidade, voltarem e trabalharem para a segurança, para a Secretaria de Educação, né, vinculado com a segurança pública e receber para isso. Esse é um ponto. Quando você coloca alguém com a expertise de um policial para trabalhar para a Secretaria de Educação, legal. Agora, colocar um policial fardado, e a gente tem a doutrina, pelo menos no estado de São Paulo, de trabalhar sempre em 2. Você não vai ver, dificilmente você vai ver um policial trabalhando sozinho em qualquer ponto. Por quê? Porque a vida dele também está em risco, dependendo do lugar que ele vai entrar. Então eu entendo que eu não acho interessante colocar um policial fardado com a envergadura da polícia militar dentro da escola. A autoridade deveria ser a diretora ou diretor. Isso é um pensamento meu.
né? Mas se você colocar um policial lá com um uniforme que não seja da Polícia Militar, com a expertise do policial lá para prestar um serviço e assessorar a diretora, totalmente viável. Da guarda, eu acho que vai no mesmo sentido. Primeiro que a guarda ela tem mais escolas que a Polícia Militar para cuidar. Hoje nós temos 19 escolas, né, incluindo ETEC e FATEC, escolas estaduais. A guarda municipal tem mais de 20 escolas aí para cuidar. Então, demandaria um esforço muito maior deles para isso. Aí eu acho que se fizer uma estrutura com câmeras, com segurança, dá para atender as necessidades no interior da escola. E aí, se precisar do apoio da Polícia Militar, a gente vai estar à disposição. A questão das rondas escolares, né, o Capitão Caio? Como que tem sido isso dentro da cidade? Tem tido uma extensão principalmente nas escolas, onde eu citei algumas escolas, mas temos outras escolas mais afastadas, que a gente sabe que existe dentro da própria escola, e às vezes o diretor da escola, ele tem medo, né, e aí ele não comunica a polícia, e a polícia fica sabendo, às vezes, por uma denúncia dos próprios pais, que sofrem com essa questão do consumo de entorpecente, que isso vai para dentro de casa, né? A questão da polícia fazer essa ronda, eu vejo muitas vezes no Paganúcio, eu vejo durante a tarde, né? À noite eu vejo também, às vezes, a ronda extensiva da guarda da Polícia Militar Escolar, né? Que a gente fala. Se eu acho que inibe mais a questão desse eu vou falar desse traficante fazer esse comércio dentro das escolas, porque ele não vai fazendo ele na porta da escola. A verdade é essa, né? Ele não vai fazer ele na porta da escola, porque ele sabe que alguém pode ver, pode denunciar ele, mas dentro da escola. E dentro da escola tem diretor que tem medo de denunciar. Acho que às vezes, de vez em quando, é interessante fazer uma abordagem dentro da escola. Não, com certeza. Bom, vamos lá. A gente tem 2 pontos aqui, né? O primeiro ponto é manter policiais dentro da escola. Isso eu pessoalmente discordo. Agora, a partir do momento que a gente tem um crime dentro ou fora da escola, a polícia vai atuar. Se está tendo um tráfico de drogas dentro da escola, a polícia vai atuar. Então não precisa nem pedir autorização pro diretor. Simplesmente a gente vai cumprir com a nossa obrigação, que é prender em flagrante. Né? Obviamente a gente dá uma autoridade maior pro diretor e a gente geralmente é demandado por eles, né? Eles nos chamam para prestar esse apoio. A gente vai sempre que possível. Obviamente a polícia ela trabalha com dados, então a gente vai onde tem a maior necessidade. A gente tem, vamos dizer aqui, São Paulo 2, a gente tem um tráfico de drogas lá porque o muro está quebrado no fundo da escola. A gente sabe disso, né? Só que a questão do muro é a questão da educação. A Secretaria de Educação precisa resolver. E a gente entra com a coibição do tráfico de drogas. Paganúcio da mesma forma. Então, a polícia, quando ela tem conhecimento dessa situação de um crime que está acontecendo, que é o caso do tráfico de drogas, a gente vai atuar independente do lugar. Mas no policiamento, a gente dá prioridade para as que são mais problemáticas. E aí acaba não só tendo a questão da segurança dentro da escola, como no entorno. Porque às vezes o aluno ou o professor ele não consegue colocar o carro dentro da escola e deixa o carro lá e às vezes é furtado. Então a gente também tem que pensar nisso também, na questão patrimonial. Para a gente encerrar algumas perguntas aqui, o Capitão Caio aqui, já vai encerrar o programa, o Capitão Caio vai deixar as redes sociais dele. Tenho 2 perguntinhas aqui para a gente finalizar, Capitão. Perguntinhas básicas. Não teve nenhuma polêmica aqui, Júnior. Não teve nenhuma polêmica. Hoje só perguntas tranquilas, só para a gente realmente falando sobre a segurança pública. Visão do futuro em cima dessa base da segurança pública e a Polícia Militar, na visão do Capitão Caio. Como que o senhor vê o futuro da segurança pública no estado de São Paulo? A visão do futuro. O que o senhor já enxerga para daqui 5 anos dentro da incorporação da Polícia Militar? Bom, a Polícia Militar ela tá rumo aos 200 anos, né? Ela existe aqui há muito tempo, bem antes da gente. Então, um problema que a Polícia Militar tem, uma dificuldade, não seria um problema, é que ela é um transatlântico. Né? É um sistema enorme, muito grande, em que você não consegue fazer movimentos bruscos, né? Você não consegue mudar a direção muito rápido. Então, a gente percebe que
quem está no governo hoje, né, Coronel Tarcísio, o Capitão Tarcísio, né, que é o governador, né, o Capitão Derrite, que é o secretário, o comandante-geral da polícia, tem dado mais olhos para o operacional. Então, num curto espaço de tempo, nós estamos mudando o uniforme da polícia, as viaturas policiais, elas estão ficando melhores. Então, a gente percebe um avanço de tecnologia também. Então, a gente percebe que quem está no governo hoje está apoiando a polícia militar. Isso é um fator bom. Problema, ou não, né? Que a democracia, a cada 4 anos, você pode escolher um outro governante que talvez não seja tão alinhado com a polícia. Essa é uma dificuldade que qualquer instituição corre. Mas a gente, no curto prazo, eu vejo bastante a questão da tecnologia sendo utilizado para suprir parte da necessidade do ser humano, do policial. Então, com a utilização maior de câmeras, você consegue reduzir a demanda por policiais, em que pese a gente precise realmente aumentar novamente a quantidade de policiais no estado. Vai responder até a segunda pergunta. Eu nem vou fazer a segunda pergunta. Eu já vou aproveitar e vou fazer umas perguntas aqui relacionadas já para a gente tirar umas dúvidas. São 2. As câmeras, as viaturas da polícia já tem instaladas as câmeras dentro das viaturas já? Ou são algumas câmeras que tem? Tem algumas que estão em testes. Não é uma coisa padronizada, né? Até porque a quantidade de viaturas da Polícia Militar é absurdo, né? A gente fez uma operação recente aqui em Suzano, teve sede em Suzano, começou em Suzano, mas atendeu todo o Alto Tietê, que nós tivemos mais de 2.000 policiais, mais de 1.000 viaturas em Suzano, iniciando em Suzano. Então, só para sair, as viaturas demoraram meia hora. Demorou meia hora só para sair. Então, a quantidade é absurda. A gente percebe a força que tem a Polícia Militar quando a gente concentra uma quantidade de policiais assim. Não são todas, tem algumas, principalmente em São Paulo, que estão em testes, mas em alguns, se eu não me engano, na maioria dos batalhões, nós temos o policial, ele utiliza câmeras corporais. Também, guarda as devidas proporções, aí ajuda tanto a sociedade quanto o policial, na maioria das vezes. E uma outra pergunta que eu gostaria de... Essa aí é uma pergunta que acho que não só eu, quem está assistindo a gente. As viaturas novas da Polícia Militar, aquelas viaturas lindas que eu vejo em São Paulo, quando que elas vêm para esses lados de cá, capitão? Essa daí a gente precisa perguntar pro governador. Que aquela viatura nova da polícia são lindas, aquelas viaturas. Sim, a nova grafia, o grafismo dela tá muito, muito bom, e isso dá uma identidade pro policial, né? Hoje o policial, até com o fardamento novo, que é um fardamento com uma tecnologia melhor, a gente tem autorização de usar, por exemplo, hoje um colete tático, né, que a gente consegue colocar, por exemplo, há 10 anos atrás a gente não tinha um torniquete. Um torniquete, quando você é ferido numa região periférica, vamos dizer, braço e perna, você tem chance real de morte em 5 minutos, se você atinge uma artéria femoral, por exemplo, que é o caso da perna. Então, com o torniquete, você consegue reduzir isso. São detalhes que fazem muita diferença e fazem a gente se tornar muito mais operacional, né, do que só pegar o ladrão na unha, que é o que acontecia antes. Então, essa questão é muito boa. A gente está realmente voltando à identidade de polícia militar. Nós estivemos hoje com ele, o Capitão Caio, uma conversa muito boa, capitão. Agradecendo o senhor novamente a estar com a gente nessa manhã aqui. A gente sabe as responsabilidades que a Polícia Militar tem. Toda a questão não é só pegar bandido, né? O corporal da Atena aqui de novo, não é só pegar bandido, mas é a sociedade em si, né? A comunidade, né? Algumas dúvidas nós tiramos hoje, até mesmo eu particularmente tinha algumas dúvidas. A gente, né, Danilo, a gente tinha uma dúvida de saber aonde que tinha um problema, você ficava nervoso, né, que você ligava no 90 e às vezes o policial não chegava, mas você já sabe que a informação vem de longe e às vezes o policial, o Capitão Caio, informou para vocês. Então, Caio, agora as suas considerações finais. A câmera é toda do senhor. Deixe suas redes sociais e acompanhe, gente, porque todos os dias lá sempre tem alguma coisinha nova lá e eu tô todo dia lá acompanhando o policial Caio lá, até para me botar matéria no jornal Folha de Ferraz. Bom, Sam, obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui, ter esse papo com vocês e até
passar algumas informações para o pessoal, porque para a gente parece óbvio, mas não é tão óbvio para quem está do outro lado. Passar um pouco do conhecimento que a gente tem. Bom, e a gente está à disposição nas redes sociais. O meu perfil é Capitão Caio. Lá eu passo informações sobre ocorrências da região, seja de Ferraz, seja de Poá. E até de Suzano, porque nós temos policiais amigos lá, ocorrências interessantes, né? Então, se você quer saber um pouco do dia a dia da região, da Polícia Militar, algumas dicas importantes, por exemplo, hoje, infelizmente, o crime cibernético está muito forte, né? Então a gente tenta antecipar essas informações para quem nos segue lá, então passar as dicas, passar como não cair em golpes, principalmente nas redes sociais. Então, nos siga lá, @Capitão Caio, que a gente tem bastante informação interessante por lá. E eu tenho um outro perfil sobre investimentos que eu gosto, é um assunto que eu gosto também. Se quiser acompanhar também, é o Investidor Nômade também no Instagram. Tá? Mas obrigado, Júnior, obrigado novamente aí pelo apoio e conte conosco, juntos somos mais fortes. E é isso aí. Então, antes da gente encerrar, no decorrer da nossa entrevista, o senhor falou que vai abrir inscrições, né, para o efetivo da Polícia Militar. Deixa para os nossos internautas, seguidores que estão no Facebook e no YouTube, como que eles fazem para fazer a inscrição, né, e qual que é o melhor caminho para eles serem efetivados aí, conseguir essa tão sonhada carreira de policial militar. Legal. Bom, ainda esse ano vai abrir inscrições para soldado da Polícia Militar, seria o cargo de entrada, né, da Polícia Militar. O salário, se eu não me engano, R$ 4.880 o salário inicial do soldado. Então você vai atuar muito provavelmente próximo da sua residência, né? Geralmente, como o estado inteiro concorre, você consegue vir para a sua cidade um pouco mais rápido. E nós temos lá, são várias provas, né? Prova, teste escrito, depois prova física, depois exame médico e depois o psicológico e a investigação social. Então são essas fases do certame. E para saber mais, é só ficar de olho no site da FGV, então a FGV Concursos, que o edital sai por lá. Ou, melhor ainda, segue no Instagram o @PMESP, né, Polícia Militar do Estado de São Paulo, e lá a gente vai ter mais informações quando sair o concurso. Mas sai ainda esse ano. E tem idade mínima, capitão? Idade mínima tem que estar com 18 anos completos na data da nomeação e precisa ter a CNH, né? Então é um requisito que na minha época não tinha, ainda bem, há 20 anos atrás, mas agora tem. Você tem que ter a CNH também na nomeação e tem que ter com 18 anos completos. Você pode ter terminado já o ensino médio com 17, presta o concurso desde que você tenha 18 anos, até porque a gente tem o porte de arma, não pode ter porte de arma para menor de 18 anos sendo militar. E nós estivemos com ele, Capitão Caio. Novamente agradecer ao senhor por estar com a gente. Provavelmente eu vou convidar o Capitão Caio novamente para vir aqui, mas aí a gente não vai falar de segurança pública, a gente vai falar de uma outra coisa que é saúde financeira. Boa. É isso? Vou convidar o Capitão Caio para a gente falar sobre saúde financeira, mas aí não vem o Capitão Caio. Não. Aí vem o Caio. O cara do bigode. O cara do bigode. Gente, muito obrigado por vocês estar com a gente aqui até esse presente momento. Lembrando a vocês que o Tempo em Foco é um oferecimento da Rádio Cidade Sat, Folha de Ferraz, TV Web Cidades, PT Mastep, né? FETESP e o Sim de Elevadores. Tá bom? Forte abraço, Agostinho do Jornal também, que está com a gente aí assistindo. Júnior, nosso diretor de desenvolvimento aqui da nossa máquina para estar levando até vocês aqui. Que o grande arquiteto do universo abençoe a família de vocês, abençoe a semana de vocês. Semana que vem a gente vai estar de volta. Acompanhe a gente nas redes sociais, que vai estar lá postando lá os banners, os flyers lá, falando qual que é o próximo convidado. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Voltamos na próxima semana. E não se esqueça, a partir de quarta-feira, 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, estou aqui com vocês novamente. Fiquem todos com Deus. Fui. Valeu, pessoal. Você tem 1 minuto? Guarde-o para você.
Porque na vida cada segundo é muito valioso. E mais ainda, quando se trata de descobrirmos o que é essencial para nós. A resposta para essa pergunta só será encontrada se reservar mais tempo para você mesmo. Tempo para se perguntar: o que te faz bem? O tempo não nos muda só fisicamente. Ele muda os nossos planos, nossas ideias, os nossos valores, os nossos rumos. Como definir qual caminho seguir para atingir os seus objetivos? Por isso, antes de dar o próximo passo, pergunte o que te faz feliz. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade. E ela pode estar muito perto, dentro de uma ideia antiga, ou dentro de você mesmo. E aí, quando você a encontrar, nada será mais pleno que a sua realização. Você tem um minuto? Guarde-o para você. Porque na vida cada segundo é muito valioso. E mais ainda, quando se trata de descobrirmos o que é essencial para nós. A resposta para essa pergunta só será encontrada se reservar mais tempo para você mesmo. Tempo para se perguntar: o que te faz bem? O tempo não nos muda só fisicamente. Ele muda os nossos planos, nossas ideias, os nossos valores, os nossos rumos. Como definir qual caminho seguir para atingir os seus objetivos? Por isso, antes de dar o próximo passo, pergunte o que te faz feliz. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade. E ela pode estar muito perto, dentro de uma ideia antiga, ou dentro de você mesmo. E aí, quando você a encontrar, nada será mais pleno que a sua realização. Você tem um minuto? Guarde-o para você. Porque na vida cada segundo é muito valioso. E mais ainda, quando se trata de descobrirmos o que é essencial para nós. A resposta para essa pergunta só será encontrada se reservar mais tempo para você mesmo. Tempo para se perguntar: o que te faz bem? O tempo não nos muda só fisicamente. Ele muda os nossos planos, nossas ideias, os nossos valores, os nossos rumos. Como definir qual caminho seguir para atingir os seus objetivos? Por isso, antes de dar o próximo passo, pergunte o que te faz feliz. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade. E ela pode estar muito perto, dentro de uma ideia antiga, ou dentro de você mesmo. E aí, quando você a encontrar, nada será mais pleno que a sua realização. Você tem um minuto? Guarde-o para você. Porque na vida cada segundo é muito valioso. E mais ainda, quando se trata de descobrirmos o que é essencial para nós. A resposta para essa pergunta só será encontrada se reservar mais tempo para você mesmo. Tempo para se perguntar: o que te faz bem? O tempo não nos muda só fisicamente. Ele muda os nossos planos, nossas ideias,
os nossos valores, os nossos rumos. Como definir qual caminho seguir para atingir os seus objetivos. Por isso, antes de dar o próximo passo, pergunte o que te faz feliz. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade. E ela pode estar muito perto, dentro de uma ideia antiga, ou dentro de você mesmo. E aí, quando você a encontrar, nada será mais pleno que a sua realização. Você tem um minuto? Guarde-o para você. Porque na vida cada segundo é muito valioso. E mais ainda, quando se trata de descobrirmos o que é essencial para nós. A resposta para essa pergunta só será encontrada se reservar mais tempo para você mesmo. Tempo para se perguntar: o que te faz bem? O tempo não nos muda só fisicamente. Ele muda os nossos planos, nossas ideias, os nossos valores, os nossos rumos. Como definir qual caminho seguir para atingir os seus objetivos. Por isso, antes de dar o próximo passo, pergunte o que te faz feliz. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade. E ela pode estar muito perto, dentro de uma ideia antiga, ou dentro de você mesmo. E aí, quando você a encontrar, nada será mais pleno que a sua realização. Você tem um minuto? Guarde-o para você. Porque na vida cada segundo é muito valioso. E mais ainda, quando se trata de descobrirmos o que é essencial para nós. A resposta para essa pergunta só será encontrada se reservar mais tempo para você mesmo. Tempo para se perguntar: o que te faz bem? O tempo não nos muda só fisicamente. Ele muda os nossos planos, nossas ideias, os nossos valores, os nossos rumos. Como definir qual caminho seguir para atingir os seus objetivos. Por isso, antes de dar o próximo passo, pergunte o que te faz feliz. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade. E ela pode estar muito perto, dentro de uma ideia antiga, ou dentro de você mesmo. E aí, quando você a encontrar, nada será mais pleno que a sua realização.